Oi, gente, sou a professora Pati Barra Olá, eu sou a Carol Rezende, professora de Física. e hoje nós estamos aqui no nosso canal Enem Fora da Caixa para falar para vocês, fazer mais um vídeo. Nós vamos aqui falar hoje para vocês sobre o que é melhor estratégia para os seus estudos. Pois é, qual é o melhor método de estudo? Será que tem resposta para essa pergunta, Carol? Não é algo que é uma receita a ser seguida, né? Cada aluno tem uma forma ali de organizar os seus estudos. Pois é, e você que quer saber mais sobre isso, vai acompanhar esse vídeo. Vem com a gente! Roda a vinheta! Pois é, nós vamos falar sobre estratégias de estudo. Como é que eu posso estudar melhor? Porque às vezes o aluno ele tem uma falsa ilusão que para mandar bem nas provas ele precisa estudar muito. Na verdade, ele precisa encontrar a melhor estratégia. E é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos falar nesse vídeo sobre quais os desafios envolvidos nos métodos mais eficientes de estudo. Pois é, quando o aluno ele está estudando de um modo geral para qualquer prova, ele acaba tendo alguns contratempos. Um dos principais é isso aqui, ó. A gente Deus. precisa saber gerenciar o tempo e também saber como focar. Pois é, o foco está ali como um dos pilares para poder maximizar a sua qualidade de estudo. Porque você não tem que estudar muito, horas e horas e horas. Quantidade, ela acaba sendo também importante, mas só isso não basta. A gente sabe que hoje nós estamos cercados, bombardeados por uma quantidade absurda de informação. Até tem um termo legal que aparece como infotoxicidade. A gente tem tanta informação o tempo todo que a gente nem sabe muito bem o que fazer com ela, que acaba gerando uma ansiedade, um certo até desespero. E para você estudar, você precisa de foco, né, Carol? A gente tem hoje diversas coisas que nos distraem, né? Você tá ali querendo estudar e tem tudo, Paty, que tira a gente do nosso controle. Então, saber sobre esse autocontrole é fundamental. Pois é, e tem algumas dicas que são simples e pode parecer extremamente trivial ou óbvio demais, mas que a gente acaba não fazendo. Até porque existem algumas desculpas que começam. Eu preciso do telefone para estudar, porque nele tem um aplicativo que controla o meu tempo de estudo. Ok, se você, a partir desse momento, por exemplo, coloca seu telefone em modo avião, é uma possibilidade de você usar seu telefone como uma ferramenta para acessar alguns aplicativos, obviamente aqueles que não precisem de internet ou algo do tipo, mas que não vai ficar ali recebendo aquelas notificações do WhatsApp, notificações de rede social, porque chega aquele sinalzinho, chega aquele apitinho, você já vai falar assim, Ih, quem será que me ligou? Quem será que me mandou mensagem? Uma dica é essa, tira as notificações. Você vai ter uma concentração maior. Outra coisa, quando você deixa muito exposto o íconezinho ali do Instagram, do WhatsApp, a tendência é o seu dedinho puxar ali para você. Sem querer, abriu, né? Eu vou dar só uma olhadinha para ver o que é e depois eu volto. Isso, na verdade, acaba sendo um erro muito grande, porque ele corta a sua linha de raciocínio. Ela quebra aquele momento em que você estava com a sua concentração no máximo para aproveitar melhor o seu tempo. Então, isso acaba te prejudicando demais. Aí você passa 3, 4, 5 horas e quando você se dá conta, você fala, nossa, parece que eu não estudei nada. Você perdeu muito tempo, né, Carol? E gerenciar esse tempo. Você não pode acordar de manhã se não tiver um planejamento do que vai seguir a sua rotina daquele dia. Então, você não pode simplesmente acordar, acho que eu vou estudar matemática agora de manhã. Isso vai fazer você perder tempo até procurar o que você vai estudar. Às vezes você já mexeu no celular, então tudo isso vai fazer você se desconcentrar. Pois é, o tempo é finito e principalmente para quem tem um volume, obviamente, muito grande de conteúdo para poder trabalhar, para poder estudar. A gente precisa usar estratégias para maximizar esse tempo. E como a Carol disse, talvez a sua primeira tarefa do dia seja organizar o seu dia, organizar a sua semana. Tenha um planejamento por escrito, não importa onde você vai escrever.
Se é no aplicativo do celular, se é num caderno, numa agenda, eu não dispenso a minha agenda de papel, adoro colocar ali tudo que eu tenho que fazer, todos os meus compromissos, porque vai fazer você organizar a sua cabeça, organizar as ideias, mas tem uma sensação maravilhosa, que é você ir ali e dar aquele ok na tarefa que já foi feita, né? E outra coisa, Paty, não adianta você organizar tarefas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Então, assim, organizar a rotina que você vai seguir naquele dia é colocar metas possíveis, Plausíveis. porque quando chega no final do dia, se você não conseguir cumprir a metade do que você se propôs, isso gera ansiedade, você fica mal, isso gera um sentimento de incapacidade ali, né, de frustração. Então não é isso que você vai querer. Então a dica é colocar metas, mas colocar metas que você sabe que é possível de cumprir. Pois é, talvez aí seja a sua primeira tarefa. Saber como se organizar, como distribuir ao longo do seu dia e da sua semana metas que são plausíveis, metas que você vai conseguir cumprir. Um exemplo disso, não adianta você falar assim, olha, hoje eu vou estudar tudo sobre química orgânica. Não vai. Então você precisa colocar realmente no seu dia, organizando de maneira coerente, aquilo que você vai conseguir cumprir. E para poder ajudar nisso tudo, existem diversos métodos de estudo. Nossa, dos mais variados. E aí sempre vem aquela pergunta: qual é o melhor método de estudo? Existe um melhor, né, Paty? Não. Cada um tem ali o que vai caber de mais eficiente. E para isso que esse vídeo vai ajudar vocês. Ele vai ajudar vocês a entender o melhor método para você. Naquele momento. Até porque muitos desses métodos se complementam. São fantásticos, porque você acaba usando um pouquinho de cada um em determinado momento do seu estudo. E assim, você não precisa seguir, é o que a Paty está falando, você não precisa seguir ao longo de toda a sua maratona de estudos um único método. A gente vai apresentar para vocês alguns dos principais e mais eficientes. Algumas possibilidades. Aí você vai escolher o que se adequa à sua rotina, o que se adequa àquele seu momento de estudo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar do método Pomodoro. Esse método é um método que tem ganhado muita adesão e ele é utilizado da seguinte maneira. Eu vou explicar aqui rapidamente e depois a gente coloca mais alguns detalhes aqui no descritivo do vídeo com mais informações para você que tem interesse em conhecer um pouco mais. O método Pomodoro, na verdade, ele utiliza esse nome porque Pomodoro ele significa tomate em italiano. E eu tenho certeza aqui que todo mundo já deve ter visto aqueles reloginhos que a gente utiliza para cozinhar, que na verdade é um timer, que antigamente usava-se muito no formato de um tomate. Você vai cozinhar, então você quer deixar um alimento cozinhando por um certo tempo, você coloca ali naquele tomate, gira, ele é totalmente manual, e quando deu o tempo adequado, ele vai apitar. No caso do planejamento de estudos, nós vamos dividir a nossa rotina de estudo em vários pomodoros, que são vários ciclos curtos, em média de 25 minutos. Naquele Pomodoro, ou seja, naqueles 25 minutos, você vai estudar um único assunto, um único conteúdo. Seja por meio de revisão teórica, seja por meio de resolução de exercício. E nada vai poder te tirar a concentração e o foco dentro daquele primeiro ciclo, aquele primeiro Pomodoro. Depois desses 25 minutos, você vai fazer uma pausa bem rápida. 5 minutos. 5 minutos para levantar, para tomar uma água, para dar uma relaxada e você volta para o seu segundo Pomodoro. Mais um ciclo de 25 minutos para você estudar e colocar um conteúdo ali. Depois que você tiver feito esses 4 ciclos, lembrando sempre de alternar 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Depois que você tiver feito isso, o que vai dar o equivalente a cerca de 2 horas, 4 ciclos de 25 minutos de estudo, mais os 4 intervalos. Aí você faz uma pausa um pouco maior, coisa de 15, 20 minutos. E aí, depois disso, você pode repetir os ciclos. O método Pomodoro ajuda muito, principalmente quando você já está num estágio um pouco mais avançado dos seus estudos, para poder trabalhar revisão, exercícios de vários assuntos. E ajuda muito para aquele aluno que está agora nessa reta final, cansado e que não sabe controlar mais o tempo, né? Eu acho que é incrível se você seguir esse método.
E principalmente fugir do que a gente comentou no início do vídeo, das distrações impostas por celulares e aplicativos, rede social. Então você consegue ficar concentrado 25 minutos. Pois é, isso é uma sugestão para você. Só que não existe somente o método Pomodoro. Tem um outro método que eu acho muito legal, que chama método Robinson. Na verdade, ele tem até uma sigla, EPL2R, dois R's, que na verdade tem uma justificativa para isso. Primeiro você vai explorar, que é a primeira letra. Depois você vai perguntar. Depois você vai ler. E os dois R's, na verdade, eles significam relembrar e repassar. Na verdade, esses temas, eles estão relacionados às fases do estudo. Quando a gente fala em explorar, Carol, o que representa isso? Bom, como que você vai aproveitar um determinado tema e explorar aquele tema? A gente pode ter lá um tema recorrente da física, como a calorimetria. E aí, desse tema, você vai explorar todos vamos dizer, os fundamentos desse assunto. Então, exemplo, calorimetria. O conceito de calor, você vai explorar. O que é a definição de temperatura, como você diferencia, você vai explorar aquele tema. Aí vem para a segunda letra, que é o P de perguntar. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes, porque depois que você já fez um estudo exploratório inicial sobre aquele assunto, aí vem a pergunta: quais são as dúvidas que eu tive sobre aquele assunto? Como é que eu vou realmente entender o conceito de calor? Então você levanta as dúvidas para ir para a terceira letra. A terceira letra é a leitura, Paty. O que o aluno precisa saber nesse item? Você vai ler sobre aquele assunto, tentar aprofundar um pouco mais para você conseguir responder as perguntas que você fez no item anterior. Pois é, e seguindo essa lógica, eu vou para os dois últimos R's. Relembrar. Quando você chega nesse ponto, quando a gente fala do relembrar, você vai realmente buscar entender se aquela etapa do explorar, do perguntar e principalmente a leitura, que requer um pouco mais de aprofundamento, se elas foram eficientes. Se você conseguiu, de fato, memorizar e relembrar tudo aquilo que foi visto, para caminhar para o último R, né, Carol? O último R é repassar. E aí cabe muito você recorrer às anotações, para você ter esses lembretes de tudo que você já viu ao longo dessa sequência aí de método. A gente pode até mudar o repassar para revisar. Talvez valesse muito a pena você colocar isso como referência. E é muito legal ter sempre uma noção dos momentos e dos tipos de revisão que você pode fazer. Revisões mais curtas de um conteúdo que você acabou de ver. Aí depois de uma semana você revisa aquele conteúdo de novo. Depois de mais 15 dias, um mês. Todo esse processo de revisar de maneira periódica vai acabar ajudando o seu cérebro a entender que aquele assunto é realmente importante, que você não pode esquecer dele. E é uma sequência que trabalha a sua memória. Você passando por essas etapas, eu tenho certeza que você está assimilando e trabalhando a memória daquele conteúdo. E qual outro método que a gente pode mostrar? Tem um que eu amo de paixão e eu acho que para a pessoa que é especialmente visual, ajuda demais. Eu sou muito visual, muito, Paty. Eu amo mapa mental. Todo mundo aqui já deve ter escutado falar disso e usa isso sem às vezes ver que está ali com esse método. Pois é, e o mapa mental é diferente de um resumo. É legal dizer isso. O mapa mental ele vai apresentar algo lúdico, com cores, e que você vai colocar ali as ideias. E a partir daquela ideia central, daquele assunto central, você começa a desmembrar como se fossem braços dessa árvore, galhos dessa árvore, colocando os tópicos relevantes a partir daí. Existem vários modelos de mapa mental, mas mesmo que você busque um pronto na internet, nada supera você fazer o seu mapa mental. Eu acho muito válido você, aquele tema, você conseguir montar o mapa mental para dar início àquela sequência de estudo, né? Você fazer esses braços ali para organizar o que você tem que dar sequência na hora de focar no estudo. E o legal é que você pode usar o mapa mental, como a Carol disse, no início e no final. Você pode usar o mapa mental como um brainstorming a respeito daquele assunto, os principais assuntos, os principais temas dentro de uma determinada matéria. E depois, no final, você usa o mapa mental
para relembrar e revisar os principais tópicos. Sem contar que consultar isso sempre vai ajudar você a memorizar também aqueles assuntos mais importantes. E além disso, a gente vai falar do que é fundamental. Prática, Paty. Prática? Onde será que vai entrar essa ideia da prática quando a gente fala de estudo? O aluno precisa exercitar. Não adianta só ele ler sobre o tema, não adianta só ele montar um mapa mental. Ele precisa praticar, ele precisa exercitar aquele assunto, conhecer as questões que são cobradas daquele tema. E a melhor maneira de você exercitar é fazer provas, fazer simulados, principalmente simulados que, como o nome é muito sugestivo, pode até parecer redundante. Não é uma lista de exercícios qualquer, ajuda muito, lógico, mas é um simulado no formato da prova que você vai fazer. E nesta prática, Carol, tempo é um fator muito importante. E o aluno conhecer que dentro desses simulados ele vai estar testando você conhecer vários níveis de questões. Então você vai encontrar a questão fácil, a questão média e a questão difícil, porque é isso que você vai ter na hora da prova. Pois é, e quando você faz todas essas simulações, você vai chegar muito mais preparado na hora da prova, porque você não vai se assustar com a distribuição, você não vai ser pego de surpresa com a questão do tempo. A gente sabe que especificamente para a prova do Enem, o tempo ele é um fator muito importante. Então você precisa treinar e se adaptar a esse momento na hora da prova. Não é só isso, né, Paty? Não. Tem uma coisa que você falou comigo que gosta também. Qual é o método? Pois é algo que eu sugiro muito para os alunos, principalmente quando você já está com a base teórica bem estabelecida, que se chama caderno de erros. Como é que funciona isso, Carol? E ele é muito, muito eficiente. Quando você faz um simulado, quando você faz uma lista de exercícios, quando você faz uma revisão de um determinado assunto, você vai se deparar com questões que você errou. Só que aí, o que você faz? Bem, eu vou fazer um apanhado geral das questões que eu errei e eu vou transcrever essas questões para um caderno. Um caderno que, obviamente, ele pode ser físico, ele pode ser digital. Quando você transcreve essas questões para o caderno, você vai refazer essas questões. Refazer, entendendo exatamente por que você errou. E o mais legal disso tudo, desse caderno de erros, é que depois você consegue agrupar essas questões por assunto. Isso te permite rever, revisar e voltar nisso sempre que for necessário. E o aluno acaba se conhecendo, né? Quando ele olha os erros, ele sabe qual é o assunto que ele está mais deficiente, que ele precisa, às vezes, voltar e se dedicar um pouquinho mais. Então, assim, errar, quando eu falo assim, os alunos às vezes ficam, mas errar é importantíssimo. Porque quando você erra, aí você vai em busca da resposta, aí você vê um pouco mais aprofundado aquele tema, é quando você vai conseguir ali o estudo mais delicado daquele assunto para chegar na prova você ter sucesso. E normalmente é sempre aquela questão que ele errou durante um simulado, durante um processo de estudos, que ele vai falar assim, nossa, é verdade, eu nunca mais me esqueço daquele assunto que eu errei e que eu corrigi. Porque às vezes uma questão que você acerta, ela passa batida e depois você nem lembra mais por que você acertou. E fazer esse estudo prévio do erro, ele é fundamental. É isso, pessoal. A gente falou aqui um pouco do que pode ser adotado. Lembrando do que a gente comentou, não é um único método que vai fazer sucesso. Então, você pode usar todas as opções que a gente falou hoje e trabalhar da melhor forma a sequência de estudo de vocês. Pois é, teste um pouquinho de cada uma delas para cada momento do seu estudo e tenha a liberdade de mudar quando você achar que não está funcionando. Para você que ainda não se inscreveu no canal, não esquece, aciona o sininho aqui, ó, e vem com a gente que ainda tem muita coisa nesse canal para você. Não perca mais tempo, não fique de fora.